Eu sei que você tá num daqueles dias onde você não consegue se motivar a estudar, você tá cansado, você tá com uma rotina pesada, mas mesmo assim você sabe que você tem que cumprir suas obrigações e não tá conseguindo. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você se mantém motivado mesmo nos dias que você tá cansado e você não quer estudar, como que você faz para manter essa rotina de estudos mesmo assim. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal de quem te aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui, ainda não me conhece, ainda não aprendeu e ainda não conheceu esse mundo dos estudos, já se inscreve aqui que tem muito conteúdo que vai te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente faz para conseguir estudar, para conseguir sentar para estudar nos dias que a gente não está motivado? Como que a gente faz para equilibrar essas duas coisas para que a gente acabe não procrastinando e não atrasando aquilo que a gente tem para fazer? Apesar de saber que aquilo é algo importante, muitas vezes a gente não tem a motivação, então isso faz com que a gente não consiga sentar para estudar, e isso acontece na maioria dos dias. São raros os dias que a gente está motivado para conseguir fazer, até por conta da rotina pessoal, do dia a dia nosso, faz com que a gente gaste muita energia e não consiga equilibrar essas duas coisas. E é isso exatamente que eu quero mostrar para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar, antes da gente iniciar, sobre qual é a estratégia que a gente vai usar em relação à motivação, eu quero mostrar para vocês a primeira coisa e a mais importante que vocês precisam ter e que é a que a maioria dos estudantes, principalmente aqui os brasileiros, estudantes do Brasil, não tem construído, que é o quê? A paixão pelo estudo. Se eu não tiver paixão pelo estudo, a chance de eu sentar para conseguir estudar, sentar para me motivar em relação aos estudos, vai ser muito baixa, que é o que acontece aqui com nós brasileiros. Por quê? Nós não fomos ensinados a como gostar de estudar, a como gostar de ter essa relação com os estudos. E por isso, por consequência disso, a gente tem um mundo de estudantes que tem uma repulsa, que odeia estudar, acha que estudar é um sacrifício, acha que é uma coisa muito mirabolante, que nunca vai conseguir sair do lugar e nunca vai conseguir sentar para estudar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é reeducar a nossa cabeça em relação a isso e mostrar para o nosso cérebro como a gente gosta de estudar, para que quando a gente tenha que fazer coisas difíceis, tarefas mais complicadas, trabalhos mais complexos, a gente não fique tão desmotivado. Não que a desmotivação não vai existir por conta disso, mas ela vai ser menor. É claro que eu também vou trazer para vocês aqui qual é a ferramenta que eu utilizo para manter a motivação. Mas antes, vocês precisam construir essa paixão pelo estudo, porque a paixão já vem trazer aquilo do prazer. Então, eu fazer aquilo sem sentir o peso, sem sentir o cansaço de ter que fazer aquilo. Isso faz com que eu consiga fazer muitos blocos de estudo, muitas matérias sem sentir um esforço tão grande. Então essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Bom, tá, Igor, mas como que eu vou construir essa paixão pelo estudo? Como que a gente constrói a paixão pelo estudo? A primeira coisa é que desde criança nós deveríamos ter sido estimulados a não em ler livros, a não em ler páginas, a não se importar com quantos livros eu li por mês, quantos livros eu li por ano, mas que o nosso objetivo deveria ter sido na nossa educação era que a gente fosse estimulado a buscar conhecimento e buscar resposta para as dúvidas que a gente tem. A paixão pelo estudo, ela vem com a resposta para perguntas que a gente tem, a resposta para curiosidades que a gente tem da nossa vida. Seja qual for ela, seja se ela for uma curiosidade banal, não importa. É através disso que a gente estimula o conhecimento e através disso que a gente traz o suporte do estudo, da leitura, envolvendo o nosso estudo. Então, ler um livro só por ler não adianta de nada. Quando a gente está falando sobre desenvolver paixão pelo estudo, desenvolver a paixão por estudar, a gente está falando sobre a construção de buscar coisas que você gosta e curiosidades que você tem de responder. Então, quando criança, o que deveria ter acontecido é que, quando surgisse aquela perguntas que muitas crianças trazem, mas por que isso, mas por que aquilo, que você fosse não instigado a só questionar, mas buscar entender o que é isso. Então a criança muitas vezes ela vem lá com a pergunta, mas por que que o sol é dessa cor? E aí você fala, para criança, para de ficar perguntando isso, coisa mais para frente você vê. E não, se você estimular essa criança desde pequeno a buscar solucionar essas dúvidas que ela tem, ela já poderia ter construído o hábito da leitura e o hábito do estudo desde pequeno. Por quê? Se você falasse, então vamos pesquisar sobre por que a cor do sol é amarelo e por que ela é assim,
Tá, vamos pesquisar. Senta junto com a criança, pega um livro que explica sobre isso e você vai auxiliando ela e vai ajudando ela e vai construindo esse hábito. Era isso que deveria ter acontecido, mas é claro que isso fica no mundo encantado porque infelizmente isso não acontece na nossa realidade no Brasil. Então, como que a gente faz para corrigir esse erro que a gente não teve na infância? Esse problema, algo que defasou o nosso estudo lá na infância. Como que a gente faz para corrigir hoje? A melhor forma de você corrigir é seguir a linha de buscar coisas que você se interessa e perguntas que você tem na tua cabeça, mas hoje já buscar em livros mais explicativos. Então vamos usar o exemplo assim. Ah, Igor, eu tenho muita curiosidade em saber sobre astronomia. Vamos seguir essa linha da astronomia. Eu quero muito saber sobre as galáxias, sobre o sistema solar, sobre os planetas. Eu quero muito estudar sobre isso. É uma coisa que eu tenho como curiosidade natural. Ninguém me obriga, ninguém fala você tem que estudar sobre isso. Mas eu tenho isso como um instinto meu. Eu gosto de saber sobre isso. Tá, o que você pode fazer? Você pode buscar um livro sobre isso, você pode buscar um artigo que fale sobre isso, e aí, através disso, você vai perceber que você não vai sentir que você está estudando, você vai sentir que você está solucionando uma pergunta que tem na sua cabeça. Isso faz com que você tenha entusiasmo e tenha vontade de fazer, e por isso que a gente chama por prazer, porque você não sente o peso de estar fazendo aquilo. Aquilo é uma coisa muito prazerosa para você, porque você tem interesse, te chama atenção, e isso faz com que você consiga construir. Então, é basicamente dessa forma que você vai construir essa vontade ali pelo estudo para que você consiga, quando for necessário estudar matérias mais difíceis, matérias mais complexas, você já tenha essa paixão. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa dominar em relação à construção dos estudos para conseguir lidar com ele na nossa rotina diária. Porque se eu não tenho construído ele na minha rotina, vai ser muito difícil para que eu consiga levar uma rotina diária de estudo. Eu preciso primeiro construir a paixão para que eu tenha esse hábito junto de mim. Aí depois que eu tenha esse hábito, aí fica muito mais fácil lidar com as outras coisas. Mas calma que eu vou trazer para vocês agora quais são as ferramentas que eu uso em relação à questão de estudar nos momentos que você não está motivado, que você não está animado. Bom, para a estratégia que a gente vai usar em relação a como você se motivar mesmo em dias que você não está motivado, como você faz para estudar quando você não tem motivação, eu preciso explicar antes para vocês uma questão muito importante sobre o comportamento. O que a gente tem no comportamento? O comportamento nos diz da seguinte forma: para que eu faça determinado esforço, o meu cérebro precisa saber e ter muito claro a recompensa que eu vou ter. Vamos usar um exemplo mais claro e mais didático de todos. Por exemplo, a pessoa que detesta o trabalho que faz, mas mesmo assim ela vai diariamente para o trabalho. Por quê? Ela sabe que se ela for trabalhar, mesmo que ela deteste aquilo que ela esteja fazendo, ela vai ter uma recompensa. Qual é essa recompensa? Valor monetário. Então ela vai ter a recompensa financeira ali, que para ela isso já supre. Então para ela isso vale o esforço que ela vai fazer. Isso é o que a gente chama na área do comportamento, que se chama esforço e recompensa. Todo esforço tem uma recompensa. Então, para que eu faça determinado esforço que eu não queira fazer, por isso se chama esforço, eu vou ter uma recompensa. Então, a gente precisa usar dessa estratégia para conseguir estudar em dias que nós não estamos motivados. E como que a gente vai fazer isso? Antes de eu sentar para estudar, eu vou escrever o que eu vou receber estudando essa matéria, tá? Se eu estudar e me dedicar a essa matéria, eu não vou atrasar ela e por consequência eu vou ter o fim de semana livre para eu me divertir ou para fazer o que eu quero. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou acabar acumulando matéria e no fim de semana eu vou ter que estudar. Então isso faz com que eu vou perder um tempo para mim. Então a recompensa é eu ter o meu fim de semana livre e sem matéria acumulada. Ou você pode usar da seguinte forma: se eu estudar essa matéria, eu posso assistir um episódio da série que eu gosto. Se eu terminar isso aqui, eu vou estar livre para sair passear. Não importa a estratégia que você usa. E o que importa é que você tem que usar estratégias que te tragam recompensa por você fazer esse determinado esforço. Porque o esforço ele já é pesado, então eu preciso mostrar para o meu cérebro, tá, se eu fizer isso, eu vou receber essa recompensa, então vale a pena esse esforço que eu vou fazer. Isso faz com que você deixe para tua cabeça muito mais claro e fique menos pesado a sensação de fazer algo difícil, porque você vai saber que todo momento que você pensar em desistir, você vai lembrar da recompensa que você tem. Eu sempre uso esse exemplo para as pessoas que vão fazer concurso e vestibular, porque é muito claro isso. A trajetória é longa, a trajetória é pesada, ela vai enfrentar obstáculos. E para que ela não desista dessa trajetória, o que ela usa? Você precisa deixar claro para o teu cérebro
qual recompensa. Se eu me dedicar em todas essas matérias, eu vou tirar uma nota alta e, por consequência, eu vou atingir a minha aprovação. Isso faz com que eu tenha motivação e eu tenha mais vontade de fazer. Então, a nossa motivação ela vai depender disso, esforço e recompensa. Para que eu faça determinado esforço, eu preciso ter recompensa. Por isso que muitas pessoas conseguem trabalhar mesmo detestando o trabalho que tem, porque ela sabe que se ela for trabalhar, mesmo ali que ela odeia o trabalho, ela vai ter recompensa no final do mês de receber o valor monetário. E tendo isso muito bem claro na tua rotina, faz com que você consiga manter um estudo mesmo nos dias que você não está motivado. Então você pode até usar a estratégia de escrever uma carta, que é uma das outras estratégias que eu sempre recomendo para os meus alunos. É escrever uma carta daquilo que a recompensa que você vai ter. E aí todo momento que você pensar em desistir de estudar aquilo que você está estudando, você vai ler aquela carta e vai falar, não, eu tô fazendo isso por conta dessa recompensa, então vale a pena esse esforço que eu tô fazendo. Isso diminui o estresse e a tensão de fazer isso. Além do que, você pode usar de estímulos que deixem mais leve, então colocar uma música mais relaxante, deixar o ambiente mais organizado, isso faz com que você tenha esse ânimo a mais para fazer uma coisa que parece ser difícil e que está cansativo para tua rotina. Isso vai te ajudar já em muito. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, mas também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de vocês, lá eu consigo ter um contato maior com vocês. Além disso, eu quero te convidar a entrar para a formação de leitores. A formação de leitores é a minha masterclass, onde eu ensino você a como melhorar seu processo da leitura, como acelerar sua leitura e a como você constrói esse hábito da leitura, como que você formula isso e consegue fazer cada vez mais leituras mais produtivas, não pensando na quantidade de livros, mas sim na qualidade e na absorção do conteúdo. Claro, sempre pensando em acelerar a sua leitura. Então, se você quer fazer parte da formação de leitores, aqui embaixo tem um link escrito Formação de Leitores. Lá você vai ter todas as informações importantes que você precisa fazer e é só se inscrever e você vai ter o acesso imediato. Bom, e o último ponto, mas não menos importante, é a questão da maturidade. Dentre essas coisas que eu disse para vocês sobre a questão da paixão, sobre a questão do esforço e da recompensa, vocês precisam ter claro na cabeça de vocês que quando vocês estão fazendo o estudo, vocês estão fazendo um trabalho. Mesmo que intelectual, ele é um trabalho. Então vocês precisam ter a maturidade de encarar as coisas que você tem que fazer. Nem sempre nós teremos que fazer coisas que a gente gosta. Spoiler, normalmente a gente só vai fazer coisas que não chamem tanto a nossa atenção. Isso faz parte. Na grade da faculdade, por exemplo, você pode amar o curso que você está fazendo, mas nem sempre vão ser todas as matérias que você vai amar. Por quê? Mesmo assim você precisa fazer porque ela faz parte do teu processo para tua especialização e para tua formação. Então entender isso como uma maturidade de que faz parte do processo e eu preciso enfrentar isso, vai fazer com que você lide com as coisas com maior seriedade. A gente não está mais falando aqui sobre criança, a gente está falando sobre pessoas que estão construindo uma mentalidade para lidar com os estudos com uma seriedade maior. Então é importante que vocês também tenham essa questão de que eu preciso ser maduro o suficiente, eu preciso ter a consciência suficiente de que se eu não lidar com essas coisas que são difíceis, eu nunca vou conseguir enfrentar uma coisa difícil na minha vida e isso vai fazer com que eu não saia do lugar e fique num platô para sempre. Então é importante que vocês tenham essa maturidade. Isso vai fazer diferença fundamental. De todas as estratégias que eu trouxe para vocês hoje aqui, eu acredito que essa seja a mais valiosa, porque é o que mais tem dificuldade nos alunos. Eles não conseguem construir a maturidade de encarar as coisas que precisam ser feitas e ponto. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha aprendido a como se manter estudando mesmo nos dias que você não está motivado. E se você quer aprender mais sobre estudos, tem muito mais conteúdos aqui no meu canal, então você pode pesquisar. Tem conteúdo sobre memória, tem conteúdo sobre foco, todos os conteúdos para te ajudar em relação aos estudos. Então, se você quiser, pode entrar em outro vídeo que tem muito conteúdo para te ajudar. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!